Formando uma comunidade andando em amor. Mensagem do dia 7 de agosto de 2019. Obrigado, Jesus, por trazer essas amáveis almas unidas em um só coração, mente e propósito. Por favor, Senhor, nos guie para que o amor e a obediência a seu Espírito possam ser a nossa regra. Amém. Bem, antes de lhe dar a mensagem do Senhor, quero compartilhar com vocês algumas leituras que recebi do livro de Sarah Young, por título Jesus Calling, Jesus Chamando. Eu gosto do livro dela para algumas coisas. Ela é muito gentil e muito sábia, e eu gosto dos livros dela. Isso é de 29 de novembro. Nesta era de independência, as pessoas acham difícil reconhecer sua necessidade. No entanto, eu levei você ao longo de um caminho que destacou sua necessidade por mim, colocando você em situações em que suas forças eram irrelevantes. Oh, sim, e suas fraquezas são evidentes. Oh, sim, de novo. Através da aridez dessas marchas do deserto, eu o atraí cada vez mais para mim. Você descobriu flores da paz florescendo nos lugares mais desolados. Você aprendeu a me agradecer por tempos difíceis e jornadas difíceis, confiando que através delas eu realize o meu melhor trabalho. Você percebeu que precisar de mim é a chave para me conhecer intimamente, pois esse é o dom acima de todos os dons. Amém. E pensei, tudo bem, Senhor. Que leitura você quer que eu pense como uma rema aqui para mim? Então eu li o outro lado do livro, igualmente interessante. Os problemas são uma parte da vida. Eles são inevitáveis, entrelaçados no próprio tecido deste mundo caído. Você tende a entrar no modo de solução de problemas com muita facilidade, agindo como se você tivesse a capacidade de consertar tudo. Isso é um hábito habitual. Resposta tão automática que ultrapassa o seu pensamento inconsciente. Não apenas este hábito frustra você, como também o distancia de mim. Não deixe que o consertar as coisas seja sua maior prioridade. Você sempre será bem limitado em sua capacidade de corrigir tudo o que há de errado no mundo ao seu redor. Não se sobrecarregue com essas responsabilidades que não são suas. Em vez disso, faça do seu relacionamento comigo sua principal preocupação. Fale comigo sobre o que quer que esteja em sua mente, pedindo a minha perspectiva sobre a situação. Em vez de tentar consertar tudo que chamar a sua atenção, peça-me que eu lhe mostre o que é verdadeiramente importante. Lembre-se de que você está a caminho do céu e deixe seus problemas desaparecerem à luz da eternidade. Então, eu tenho uma confissão para fazer aqui. O que realmente está acontecendo é que diferentes situações estão surgindo para as pessoas que estão a caminho. Umas pessoas tinham alguns animais com eles e eles estavam ficando superaquecidos porque o ar-condicionado não funcionava. E eu estava enlouquecendo por eles, chorando diante do Senhor para que eles não perdessem seus animais para insolação. E o Senhor ouviu minha oração, mas o que isso realmente me fez pensar: bem, o que podemos fazer? Se eu estivesse lá, pegaria alguns portadores de animais, os molharia com água e faria isso e faria aquilo. E assim eu estava realmente, você sabe, realmente tentando descobrir como consertá-lo, mesmo que esta situação esteja a 1000 milhas de distância. E esta tem sido a minha reação automática a tudo ultimamente.
É como: sou mãe, mas não sou mãe de todos os problemas que surgem. As pessoas precisam trabalhar em suas próprias situações e eu só quero ajudar. Eu corro para ajudar. Então, eu compartilhei isso com vocês porque eu sei que alguns de vocês estão lá, consertando também. Vocês não aguentam ver as coisas ficarem em movimento no caminho, então vocês pulam lá e cuidam disso. Bem, a linha inferior eu tenho negligenciado o Senhor na oração, e isso abriu algumas portas. E através dessas portas tem sido uma barragem de brasas da boca do inferno. Mas eu voltei à minha sanidade agora e acho que estamos no caminho certo. Então eu perguntei ao Senhor: o que está no seu coração, Senhor? Jesus começou: Vocês são uma família. Quando alguém se machuca, em toda a dor, a obediência infantil é uma grande salvaguarda para todos vocês. O inimigo está tentando criar problemas entre vocês. Então, meu amor, seja extremamente cautelosa. O que está em meu coração é a emoção de que todos vocês se unam para adorarem a mim. Isso é além de emocionante. E ainda há razão para a preocupação. O inimigo fará o melhor para romper e dividir. É por isso que continuo enfatizando a humildade para você. E como uma parte, recebi a palavra humildade várias vezes do livro de promessas da Bíblia. E o mesmo a partir das leituras do Missal e também as escrituras sobre a humildade do Senhor a partir do 2º capítulo de Filipenses. Portanto, se há algum encorajamento e consolo em Cristo, se existe alguma consolação de amor, se há alguma comunhão que compartilhamos no Espírito, se existe alguma grande profundidade de afeição e compaixão, complete minha alegria, sendo mesma mente, tendo o mesmo amor um pelo outro, unidos em espírito, atentos a um propósito e vivendo uma vida que reflita sua fé e espalhe o Evangelho, as boas novas a respeito da salvação pela fé em Cristo. A propósito, essa é a tradução de Derby, que eu estou realmente começando a amar. Não faça nada por egoísmo ou por presunção vazia, através de motivos faccionais ou conflitos, mas com uma atitude de humildade, não sendo nem arrogante nem hipócrita, e considerando os outros como mais importantes que vocês. Isso é muito importante, queridos. Não se preocupe apenas com seus interesses pessoais, mas também com os interesses dos outros. Tenha esta mesma atitude em vós mesmos que estava em Cristo Jesus. Olhe para ele como seu exemplo de humildade altruísta, que embora existisse na forma e imutável essência de Deus como uno com ele, possuindo a plenitude de todos os atributos divinos, a inteira natureza da divindade não considerava a igualdade com Deus uma coisa a ser apreendida ou afirmada como se ele já não a possuísse, ou tivesse medo de perdê-la, mas esvaziou-se sem renunciar ou diminuir sua divindade, mas apenas temporariamente, desistindo da expressão externa da igualdade divina e de sua legítima dignidade, assumindo a forma de servo e sendo feito à semelhança dos homens. Ele se tornou completamente humano, mas estava sem pecado, sendo totalmente Deus e totalmente homem. Depois que ele foi encontrado em termos de sua aparência externa como um homem por um tempo divinamente designado, ele se humilhou ainda mais, tornando-se obediente ao Pai até a morte, e até a morte na cruz. Por esta razão, também porque ele obedeceu e se humilhou completamente, Deus o exaltou e conferiu a ele um nome que está acima de todo nome, de modo que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará em submissão,
dos que estão no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que toda língua confessará e reconhecerá abertamente que Jesus Cristo é o Senhor soberano de Deus, para a glória de Deus Pai. Então, meus queridos, assim como vocês sempre obedeceram minhas instruções com entusiasmo, não apenas em minha presença, mas agora muito mais em minha ausência, continue a trabalhar em sua salvação, isto é, cultivá-lo, trazê-lo a efeito pleno, buscar ativamente a maturidade espiritual com temor inspirado e tremendo, usando séria cautela e autoavaliação crítica para evitar qualquer coisa que possa ofender a Deus ou desacreditar o nome de Cristo, pois não é a sua força, mas é Deus que está efetivamente trabalhando em você, tanto para querer quanto para trabalhar, isto é, fortalecendo, energizando e criando em você o anseio e a capacidade de cumprir o seu propósito para o seu bom prazer. Façam tudo sem murmurar ou questionar a providência de Deus, para que se provem irrepreensíveis e inocentes e incontaminados, filhos de Deus sem defeito no meio de uma geração moralmente corrupta e espiritualmente pervertida, entre as quais você é visto como luzes brilhantes, faróis brilhando claramente no mundo das trevas, estendendo e oferecendo a todos a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha razão para me alegrar muito, porque não corri minha raça em vão, nem trabalho sem resultado, mas mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida pelo sacrifício e serviço de sua fé por pregar a mensagem de salvação, ainda me regozijo e compartilho minha alegria com todos vocês. Você também se alegra da mesma maneira e compartilha sua alegria comigo. Filipenses 2, do 1 ao 18. Curiosamente, ele diz aqui: estou sendo derramado como uma oferta de bebida. E a tradição diz que quando Paulo estava sendo decapitado, o leite vinha em vez de sangue. Leite saiu de seu corpo. Jesus continuou: estas palavras são ouro sólido e vida, estabelecendo a base para a vida comunitária. E, se seguida com muito cuidado, frustrará os planos do inimigo. Veja, Claire, ele tem um arquivo em cada pessoa. E na frente desse arquivo há uma seção chamada botões. E é usada para acesso rápido aos obstáculos mais efetivos para cada indivíduo. Meus lindos, conheçam-se completamente. Não encubra suas faltas e falhas. Não ignore seu desejo de que as coisas sigam o seu caminho. Derrube-o, amada. Derrube-o. Existe apenas um caminho, e esse é o meu caminho. E quero que cada um de vocês reconheça o que está abaixo de seus sorrisos e benevolência, sabendo que a qualquer momento Satanás pode transformar isso em rancor. Quanto mais você estiver afastado do mundo e suas opiniões e preferências, mais fácil será sua jornada na comunidade. Quanto mais preferências você tiver, mais difícil. Quanto mais inteligente você for na sua maneira de fazer as coisas, mais perigoso você será para a simplicidade do que estou fazendo nesta comunidade. Eu quero ver minha vida espelhada em tudo que você tem e faz. As maiores proteções com que você pode se armar são a pobreza, a castidade e a obediência, em seguir o modo como vivi e fiz as coisas. Eu não escolhi o palácio de Herodes para nascer, mas um estábulo desprezível,
cheirando a estrume. Eu não escolhi um séquito real de homens bem vestidos. Em vez disso, minha escolha era de pescadores maltrapilhos que viviam uma vida rude e comum, e cheirava desagradável também. Na minha morte, não fui acompanhado por médicos e enfermeiras. Em vez disso, fui espancado sem piedade. Fui coroado com espinhos que me perfuraram os olhos. Fui pregado na madeira da cruz, entre 2 ladrões, cuspido e insultado. Foram as escolhas de meu pai para mim, que aceitei de bom grado, sem discutir. O caminho mais baixo, meus queridos, é o mais alto. O último lugar é o lugar preferido. Lavar os pés dos meus discípulos era para mim uma honra real. Eu vim para servir, não para ser servido. Eu vim para obedecer, mesmo ao ponto de uma morte ignominiosa. Eu vim para dar, não para ser dado, nem para coletar as riquezas e regalias do mundo. Eu não precisava dessas coisas. Elas eram um fardo e uma distração que afastaram minha mente de meu Pai Celestial. Mesmo que por um milissegundo, foi extremamente doloroso. Tudo o que eu queria era sua companhia e cumprir o seu desígnio divino. Vocês veem, crianças? Vocês compreendem? O estilo de cristianismo que é vivido hoje não tem qualquer semelhança com a forma como eu vivia, exceto entre os missionários do mundo. Nem todos vocês são chamados para esse tipo de pobreza. Mas reis e rainhas reservaram suas riquezas para viver como eu vivia, na privacidade de seus aposentos, porque encontraram o sentido da vida em minha companhia. Se você tem todo o mundo à sua disposição, mas não tem a mim, você é de fato um pobre. Então, estou dando a vocês uma oportunidade de viverem de maneira muito semelhante à minha maneira de viver, de modo que todo o seu coração possa estar focado em mim e em nosso relacionamento. Essas restrições não são privações, elas são proteções. Coloque o mundo para fora de sua porta, mas venha para o céu morando em seu próprio quarto minúsculo, porque estamos juntos. Mosteiro vem da palavra viver sozinho. Mas você não está sozinho. Você é um comigo. Então, este é o significado e a razão da pobreza evangélica. Você vive inteiramente da providência e tem o que eu determino que você precisa. Se eu não fornecer, então não deve ser necessário. Essa é a atitude do coração que desejo que você viva. A pobreza também se aplica a atitudes e pensamentos, a bolsa das suas próprias opiniões. Por exemplo, a Madre Claire gosta de pesquisar e tirar o melhor daquilo que precisa, mas esse não é o meu jeito. Eu prefiro que ela seja simples e não tão estudada. Isso leva ao orgulho, do qual ela está muito consciente. Quando você estuda como fazer as coisas, não se orgulhe das tecnologias mais recentes, porque essa é outra forma de mundanismo. Escolha simplicidade
e menos, em vez de design elegante e muito mais. O que Jesus faria? É sempre uma boa pergunta para você mesmo, com exceção da necessidade e do equipamento para sua arte, sendo escrita, música ou arte. Suas vidas devem ser semelhantes à dos trabalhadores migrantes. A castidade é que é apropriada para o seu estado da vida. Este é o segundo voto de uma vida professa franciscana: pobreza, castidade e obediência. Então, a castidade é o número 2. Jesus continuou: A castidade é apropriada para o seu estado na vida. Se você for casado, se você tem filhos, a menos que você decida viver uma vida celibatária e esteja em total concordância. Mas mantenha o leito conjugal puro e imaculado. Isso também significa proteger os seus olhos e ouvidos da sensualidade e da luxúria. Cubra o seu corpo de modo a não estimular os outros, mas a manter o seu corpo modestamente coberto e não dar uma mão à imaginação lasciva. E eu só quero acrescentar aqui, é uma expressão de São Francisco, falando aos franciscanos de terceira ordem que tinham famílias. Eu acredito que isso veio de São Francisco de Assis. Ele lhes dizia: é possível ficar embriagado com seu próprio vinho, portanto, tenha cuidado. Em outras palavras, sua própria esposa. Sobre obter luxos excessivos envolvidos em pensamentos e ações luxuriosas com sua própria esposa. Realmente, acredito que a união de homens e mulheres deve ser muito pura e terna. Nada parecido com o que é retratado como sexualidade nos dias de hoje. É muito pervertido e lascivo. E a coisa sobre isso é: não importa quanto você procure por mais estímulo, você nunca está satisfeito. Você sempre quer mais e mais e mais. E isso leva à perversão. Então, isso é o que ele quer dizer com castidade, que é apropriado para o seu estado na vida. Jesus continuou: O alimento também deve ser tomado com moderação, tanto em quantidade como em qualidade. Isso inclui moderação em comer alimentos servidos. Em outras palavras, bifes e lagostas são inadequados, porque refletem um modo de vida próspero e mundano que encontra seu significado e prazer em iguarias. Eu quero que você encontre todo o seu significado em mim, e se for necessário, eu sempre providenciarei consolo através das coisas que você usa no mundo. Mas você achará isso um esforço caro. Todos vocês têm preferências, gostos e desgostos, e estão propensos a querer o seu caminho. Mas se você quiser mais de mim, abandonará esses hábitos e virá encontrar sua completude somente em mim. E isso é uma promessa. Interessante. São Francisco de Assis realmente negou ao seu corpo tantas coisas que ele teve que se arrepender, porque ele não tratou o templo adequadamente. E quando ele estava morrendo, alguém apareceu na porta com seus bolos de mel favoritos e seu jantar de peixe favorito. E foi gourmet. O Senhor teve misericórdia dele e trouxe-lhe estas coisas, porque ele era tão amoroso e consolador para com São Francisco, porque ele se negou tanto para ter mais de Jesus. E isso é interessante. Essa rema apareceu na internet enquanto eu escrevia. Pratique a autonegação em comida e conforto. Se o invisível é obter posse plena de nós e do nosso coração, a vida e a oração devem ser cheias de fé.
Deve haver uma retirada e negação do visível. O espírito que busca desfrutar o máximo possível do que é permissível é inconsistente com a fé forte e o contato íntimo com o mundo espiritual. Querida família, eu ainda estou trabalhando em meu desapego. E hoje, na festa da Transfiguração, estou dando a maior parte das minhas roupas que acumulei desde que o Senhor nos pediu, para que usássemos os nossos hábitos depois do 11 de setembro. Mas minha fraqueza ainda é comida. Preciso fazer uma escolha, hora a hora, para me negar a alimentos preferidos. Eu fiz isso uma vez, quando eu era mais jovem, nos meus 40 e poucos anos, e foi incrível. Eu poderia andar por qualquer comida deliciosa e não ter um desejo por ela em tudo. Eu estava tão distante da comida que só comia para manter meu corpo vivo. Eu descobri que a comida realmente boa é uma distração e nos deixa em conflito com a oração e a fome das coisas espirituais. Eu desejo estar livre disso novamente. Por favor, orem por mim. Jesus continuou. E minha maior salvaguarda, para que eu cumprisse o que meu Pai me enviou para fazer, foi a obediência. Ele estabeleceu os limites que me mantiveram vivo e evitando os demônios. Ele vigiava cada movimento do meu coração enquanto eu crescia e falava continuamente para mim. O treinamento que recebi da minha mãe foi guiado pela mão do meu pai. Ela se apegou a ele com todas as suas forças, especialmente durante o julgamento de sua gravidez. Ela sabia, quando aceitou o convite do anjo, que isso poderia significar a morte por apedrejamento, mas ela estava bastante avançada na prática da abnegação, obediência e fé, e conhecia o coração do Pai. Foi a obediência de José que me afastou das mãos de Herodes. Foi minha obediência à lei e aos profetas que provocaram o momento da descida do Espírito Santo e me enviaram ao deserto para batalhar contra Satanás. Foi a minha obediência às Escrituras que superou as tentações colocadas diante de mim. E finalmente, queridos, foi a minha obediência que te resgatou da vergonha eterna no fogo do inferno e te entregou em minhas mãos como minha noiva adorável. Jesus continuou. O que eu te ensinei aqui não é para todos. Este é um caminho honrado pelo tempo seguido pelos pais do deserto e aqueles que desejam ter a Deus tanto quanto é possível em um corpo humano. Eles são os amantes e generais do meu exército que não se importam com a opinião pública, a popularidade, as riquezas e os prazeres da carne. Eles escolheram separar-se dessas intermináveis distrações e limpar a desordem de suas vidas para que eu possa habitá-los ao máximo. Você não tem que viver assim para ser salvo, mas para ter mais de mim. Você escolherá afastar-se cada vez mais das consolações deste mundo, que são bem perturbadoras. Eu te amo carinhosamente e estou com vocês neste esforço. Eu falo com vocês continuamente, trazendo mudanças para melhor. Ponha o seu coração nas coisas do Espírito e eu trabalharei com vocês, meus amados.